Sou meio do entre. Olho para fora do mundo, para esse entre mundos, também para dentro do mundo. E esse entre tem a ver com uma condição poética de guardar uma inauguralidade, e essa é uma posição muito minoritária, eu acho. Esses livros guardam a passagem dessa relação mais forte com a exterioridade, com a não pertença e uma espécie de adentramento no mundo. O testemunho transiente aguarda dessa passagem. E é um testemunho porque é esse corpo que está aqui, que passou nessas regiões. Em cada lugar dessa transiência, você se alia mais ou menos a certos autores e certos escritores que ajudam a formular aquela posição. Então, nesse livro, é muito forte a presença do Heidegger, Kafka, Nietzsche, esses autores que ajudaram a nomear essa posição. Autodefinição 1. Ainda que eu tenha sido capaz de um jato de palavra ou de um surto de eloquência, da ladinice de um argumento ou da sofisticaria de uma explicação, ainda que eu tenha conseguido a vitória na discussão e a imantação de um coração pela alquimia do verbo, ainda que eu tenha sido capaz até mesmo de autodescrever-me a um homeopata e a um psiquiatra, ainda assim eu jamais passei de um Hermes mudo e apavorado e jamais cruzei a linha de assombro que demarcou minha província. Eu sempre falo que reescrevi diários onde eu me situava nessa posição de estar desalojado. Embora hoje eu considere que o mais hospitaleiro é o alojamento. E o alojamento tem a ver com encontros ou humanos ou com coisas ou lugares que vão te dando corpo, incorporações territorializantes. Agora, nesses livros que estão saindo agora, era mais o desalojamento mesmo como lugar. E tentar encontrar hospitalidade nesse próprio vazio, nesse próprio nada ou nesse próprio oco. Então eu trabalho também essa transição dessa questão do oco, do corpo sem órgãos, desterritorializado, para uma territorialização progressiva, que é a partir de encontros amorosos. No quarto livro, que consta do Testemunho Transiente, que se chama Instabilidade Perpétua, tem um texto sobre Kafka que eu narro esse episódio da leitura de A Carne, de Júlio Ribeiro. Foi a primeira vez num colégio onde eu passava o tempo todo simulando o ato de existir, de pensar, que eu consegui, de algum modo, falar algo que vinha de um gesto meu. Eu senti pela primeira vez que alguma coisa em mim poderia ter cidadania. Foi na literatura e na palavra que, para mim, eu pressenti a possibilidade de um encontro territorializante. O estranhamento é quando você está completamente sem lugar e sem corpo. E nada no mundo chegou para você de modo hospitaleiro a que você pudesse criar um corpo a partir daquele encontro. Então o estranhamento para mim foi minha pátria, digamos, durante muitos anos, como RG natal. Eu acho que eu dialoguei mais com esse vazio a partir da questão da situação poética e coisa da loucura ou não, do que propriamente com a situação epocal. Eu migrei para uma espécie de fenda porque o mundo se colocou muito invasivo e pronto, sem nenhuma relação com o meu ritmo corporal e com a minha vocação. Mas eu acho que na situação epocal florescem mais pessoas assim que não florescem. Lamento. Você me chamou no porto abandonado, no mercado colorido da cidade-ilha, na areia escaldante da praia e do deserto. Chamou-me também na cidade em que moramos, mas eu nunca pude te abraçar. A zarabatana de Deus soprou-me com tamanha intensidade que atravessei o mundo feito um vento. E mesmo agora, quando desço à sepultura, me dói a virgindade de estar intacto como no primeiro dia. Eu nunca consegui ter uma escrita intelectual ou me identificar com a figura do intelectual, exatamente porque me sentia sempre bem idiotizado, no bom sentido, pelo afeto. Era uma escrita muito mais visceral que uma escrita intelectual. Então eu sempre fui guiado por esses afetos. Essa questão da multiplicidade dos gêneros, acho que já começa dos autores. Eu comecei gostando mais, cujas leituras me fecundaram. Mas eu vim muito do Gombrowicz e do Musil, que já eram figuras híbridas, assim, meio centauro,
que você não consegue identificar bem se aquilo é literatura. O paizão dessa turma, que é o próprio Nietzsche, né, era uma figura assim. Ele era simultaneamente várias coisas ao mesmo tempo, não separadamente. A poesia, para mim, era a fala normal do abismal. Como eu estava nesse lugar sem mundo, o poético incide aí. Obviamente devem existir outras poéticas e tal, mas onde a palavra ela fica florescente mesmo, quente, é quando você está nesse encontrão com o real, que é uma exterioridade muito grande.